Boa noite a todos, mais uma vez aqui para o nosso estudo das quartas-feiras. Vamos nos concentrar, pedir a espiritualidade e ajuda nesse momento. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos juntos, refletindo sobre os seus ensinamentos através do nosso querido irmão X. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo no nosso dia a dia, nas oportunidades que nos oferece, em cada momento, em cada dificuldade, em cada obstáculo, que conseguimos vencer e ir assim provando tudo aquilo que aprendemos através do nosso grande Mestre Jesus. Pedimos a espiritualidade, mentor, conselheiro, com toda a sua falange, que possa iluminar nosso irmão Leonardo nesse momento, para transmitir-nos o seu estudo, reflexão, ajudando nessa nossa caminhada rumo sempre à nossa progressão espiritual. E assim, ó Pai, te pedimos permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje a página de responsabilidade do Leonardo. Leonardo, pode ficar à vontade quando você quiser começar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, aqueles que vão ver essa publicação depois e que também possam ser envolvidos nessa mesma paz que pedimos para cada um de nós nesse momento. Bem, hoje nós vamos tratar da lição 25 do livro Pontos e Contos, do Irmão X, e nós queremos começar não propriamente com a lição, mas com a descrição de Lucas dessa ida de Maria e José, que era obrigatória, porque eles eram judeus e proferiam a religião judaica, eles tinham que ir ao templo apresentar o filho, apresentar Jesus. E eles foram, e nós vamos ver o relato que Lucas, que não estava presente, que pegou todas essas informações com Maria e com outros apóstolos, relata sobre esse evento da ida de José e Maria até o Templo de Jerusalém. O título é Simeão de Jerusalém, então diz o seguinte: a Bíblia fala pouco sobre quem foi Simeão de Jerusalém, mas de mas deixa muito claro seu compromisso com o Senhor. Inclusive, o texto bíblico descreve como um homem justo, e temente a Deus. Ele mantinha firme sua confiança no cumprimento da promessa do Senhor em relação à vinda de Messias. A Bíblia diz que Simeão esperava, agora palavras de Lucas, a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Isso é a declaração de Lucas. Primeiro foi um comentário que alguém fez sobre Simeão. Então a gente está vendo que era um homem justo, ligado à igreja, e que estava esperando a vinda do Messias, né? Outro fato interessante sobre Simeão é que o Espírito Santo lhe revelou que ele não haveria de morrer antes de poder contemplar o Cristo. Então, pelo Espírito Santo, Simeão foi conduzido ao templo em Jerusalém, justamente na ocasião em que Maria e José levavam o menino Jesus para ser consagrado ao Senhor, conforme mandava a lei. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 27. Quando Simeão viu o menino, ele o tomou nos seus braços e louvou a Deus pelo privilégio que estava tendo naquele momento. Lucas 2, 28. Então, a gente vê que ele foi intuído, junto com Maria e José, para haver esse encontro dentro do templo, não é? E ele pediu a Maria para segurar Jesus um pouquinho, né?
Isso é o relato de Lucas. Ao ver o menino, Simão disse que o Senhor poderia lhe despedir em paz, pois ele estava completamente satisfeito, afinal, seus olhos tinham contemplado a salvação. Inclusive, o cântico de Simeão, que é cantado em algumas missas, né? É uma declaração maravilhosa sobre a divindade de Cristo como aquele que é luz para iluminar as nações. Lucas 2:32. Simeão, aquele judeu piedoso, reconheceu o recém-nascido que estava em seus braços, o Salvador do mundo. Por isso ele profetizou sobre a obra do Cristo, deixando José e Maria maravilhados. Também declarações de Lucas. Muito bem. Nós estamos vendo que essas narrativas aqui são de Lucas pegando informações de Maria, certo? Agora, vamos um pouco mais além, no relato do irmão X sobre esse evento de Simeão e o menino. Lucas não descreveu isso, esses detalhes que nós vamos ver agora, porque ele, ele Maria não estava presente neste momento em que Simão conversava com a criança, né? Então, olha só o que aconteceu. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho a distância de José e Maria. Então, veja só que Maria não tomou conhecimento do que vai ocorrer a partir de agora. A distância de Maria e José. Então, eles não estavam junto com Simeão. E dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então, Simeão vai falar para o menino, né? Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, divino, para defender o flagelo lá do povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que veste a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tributos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação do povo judeu. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou as forças contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que cabiam no mundo. Mas tu, como te ligaste aos príncipes, não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Então veja as perguntas que lá no cantinho Simeão faz a Jesus, né? Pelo entendimento naquele momento que Simão tinha das coisas, né? Estava pensando no Salvador dos judeus, né? Estava querendo alguém que tivesse prestígio, né? E não entendia por que aquele que ele esperava para saldar as dívidas dos judeus nascesse num estábulo singelo. Jesus, menino, escutou, mostrou o sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia,
contemplou mais detidamente e continuou. Veja, então Jesus, né, deu aquele sorriso. É lógico que ele, em corpo, ele está no estado de infância, de bebê, de primeira idade, mas ele está sabendo, como espírito, tudo que está ocorrendo ali, né? Então ele sorriu, né, para aquele ancião tomado de angústia, que estava angustiado, querendo outra coisa. Contemplou detidamente e continuou o ancião. Onde representarás o interesse do Supremo Senhor? Porque naquela época, os judeus achavam que Deus estava com eles, mas não estava com os demais. Então, o Supremo Senhor dos judeus, né, ia ter o seu representante aqui, que era Jesus. Então, continua ele: sentar-se-á entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam à transformação imediata de Israel? Olha só o que Simão estava esperando de Jesus, né? Que ele se imiscuísse nas questões do poder material, dos ganhos materiais, para salvar, entre aspas, aquele povo. Depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Você que nasceu numa manjedoura, como é que você vai resolver esse problema, né? É essa a pergunta do nosso inquiridor. O menino ergueu então a pequenina destra, a mão direita, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Então, Jesus, presente e ciente do que estava acontecendo, não ia dar uma prova assim extraordinária naquele momento, que não havia necessidade, mas ele bateu no coração de Simeão. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Agora, olha o detalhe. Naquela, naquele momento, Simeão não entendeu nada, mas o nosso articulista, o irmão X, diz: somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Tinha na casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Ele estava ali na casa do Pai para representar nos corações do homem. Por isso ele bateu no peito de Simeão. Vamos nos aconselhar com Joana de Anjos para saber que tipo de inteligência tinha, então, o nosso Simeão. Veja, ele era probo, ele era dedicado à religião, ele sabia da vinda do mestre, mas ele não entendia como o mestre ia fazer. Estava perguntando através de certas afirmações sobre poder, sobre o dinheiro, como Jesus iria fazer aquele povo, que ele estava pensando que Jesus vinha para salvar os judeus e não a humanidade, né? Como ele iria fazer? Essas são as perguntas
que Lucas nem colocou no Evangelho porque ele não tinha conhecimento, né? No livro Triunfo Pessoal, da página 29, a Joana fala sobre inteligência. Então, inteligência é a capacidade de sintonizar o pensamento com as novas exigências, capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições. Isso é inteligência. Vamos observar, pensando nas palavras de Simeão, como é que ela vai classificar os diversos tipos de inteligência baseado em estudos de psicólogos e psiquiatras importantes, né, que estudaram, que estudam a questão da inteligência. Durante o século XX, acreditava-se em um só tipo de inteligência, a inteligência intelectual. Binet e Simon, que eram dois psicólogos, estabeleceram até uma escala para medir essa inteligência. Era o chamado QI, o quociente intelectual. Então, se dizia assim, esse cara aí tem um QI alto, elevado, porque ele era inteligente, sacava as coisas, né? Rápido, resolvia cálculos, né? Mas nem todo aquele que tinha um QI elevado era um indivíduo exitoso. Tinha um vazio, muitas vezes, existencial grande, faltava um sentido de vida para ele. Muitos tinham indiferença pela vida e os seus valores. Valores. Em seguida, foi aceita a inteligência emocional, percepção e compreensão dos sentimentos próprios e das demais pessoas. Então, esse tipo de inteligência emocional, a pessoa já sai um pouco de si e já começa a observar o cenário em volta dela. Criou-se, então, o quociente emocional. E, junto com o quociente intelectual, media as possibilidades do sujeito até ganhar um emprego, né? Até subir postos, né? Recursos e aptidões que lhe dão amplitude para relacionamento humano e social, bem como para o equilíbrio das emoções e êxito nos empreendimentos. Mas não parou por aí. Nessa linha do tempo, vamos ver que, diante de crise de valores e onda ainda do vazio essencial, começou-se a estudar a inteligência espiritual. Ela situa a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. As coisas não são só no dia a dia, no terra a terra, no matéria a matéria. Os objetivos são mais duradouros e profundos. Facilita o entendimento para as escolhas acertadas no caminho da autorrealização. Então, criou-se o quociente espiritual, QS, considerado a base dos outros dois, né? Muito bem. Esse pesquisador aí diz que existe um número maior de tipos de inteligência dependendo da natureza. Existe a inteligência musical, a espacial, né? Como é que o jogador de basquete acerta a cesta e o de futebol acerta lá o gol? Como é que ele se equilibra? Isso é uma inteligência, um tipo de inteligência espacial. A poética, a literária e vai por aí afora, né? São variações, segundo ele, das inteligências principais encarregadas das funções essenciais. São derivadas dos outros tipos de inteligência. Muito bem. Mas Joana vai mais à frente e passa nesse livro 3 páginas falando de sentimentos. O sentimento já é uma coisa diferente da inteligência. Eles podem dulcificar ou tornar a existência amarga, dependendo do tipo de sentimento que cada um tem. Então, o sentimento necessita que a razão conduza esse sentimento para um lado ou para o outro. Comandado pelos desejos egotistas, se faz árido e desarmonioso.
Então, ele pode ter um tipo de sentimento que não leva em consideração a algo que não privilegia ele próprio. Esse é o egocêntrico, né? Pode-se medir o grau de adiantamento do indivíduo pelos seus sentimentos que expressa no seu dia a dia. Um indivíduo adiantado ou um indivíduo que ainda precisa aprender, sofrer, ter certas experiências, porque ainda é dominado pelo orgulho, pela vaidade. Muito bem. Por que que nós fizemos toda essa passagem, né, com a ajuda de Joana sobre as inteligências e sobre o sentimento? Veja, Simeão, ele poderia ter até um certo tipo de inteligência espiritual, mas até um certo ponto, porque ele achava que tudo se resolvia com as coisas da matéria. E o próprio articulista fala lá em cima, não é? Que ele não veio representar os interesses do céu. Jesus não veio representar esses interesses nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra, porque elas passam. O poder passa, né? O poder de qualquer tipo, ele vai passar. Ele não vai ficar quando ele veio para ocasionar atritos, vinganças, mágoas, e isso tudo vai por terra um dia. Nós já vimos outras guerras, nós já vimos a religião cometendo atrocidades, mas isso tudo passou. Nós já vimos reis odiosos, mas eles passaram. Então, ele vinha à casa do pai justamente para representá-lo, representar o pai no coração dos homens. Então, ele veio para mobilizar o nosso sentimento no bem. Apesar de todas essas ferramentas que nós temos, que são os diferentes tipos de inteligência que nós temos, uns têm mais, outros têm menos inteligência intelectual, uns têm mais, outros têm menos inteligência emotivas, uns têm mais, outros têm menos inteligência espiritual, e através da razão, nós vamos escolher certos caminhos para expressar com essas inteligências o nosso sentimento, né? Então, veja bem, nós estamos falando que só depois que ele fez a passagem para o mundo espiritual é que ele entendeu que Jesus veio falar ao nosso sentimento, que as outras ferramentas, os outros tipos de inteligência são respeitáveis, como ele fala, né? Mas eles são ferramentas. Eles não são o nosso objetivo, eles não são a nossa meta, né? Eu não vim aqui para ser um homem inteligente, me valer dessa inteligência para mim, né? Mas através do sentimento, eu posso fazer com que, do bom sentimento, usando a minha racionalidade, dirigir o meu sentimento para o lado bom e usar essa inteligência, essa ferramenta, para o bem das pessoas. Assim é a inteligência emocional. E assim é a inteligência espiritual. Eu posso acreditar na reencarnação. Eu posso discutir a lei de causa e efeito. Eu posso fazer com que eu convença uma pessoa de que não há finitude depois da morte, que a vida continua. Mas isso tudo são conhecimentos. Isso vai me dar ferramentas para a minha racionalidade, para que eu possa mobilizar essas ferramentas em prol do bem, desenvolvendo sentimentos bons. E para isso é que Jesus veio. Ele veio para bater no nosso coração, para fazer com que
aquele pontinho de luz, e Joana fala isso nesse livro, que existe dentro de nós, esse pontinho de luz, que é a presença divina, se desenvolva. Então, ele não precisava dessas coisas da matéria para fazer isso. Ele precisava que os homens parassem para raciocinar, como ele precisa até hoje, que nós paremos para raciocinar, não só conhecendo, mas também nos mobilizando para que os nossos sentimentos sejam aqueles melhores possíveis, para que nós possamos atender a obra divina aqui na Terra, não é? Mobilizando o nosso coração. O nosso cérebro ajuda para que a gente tome decisões. A nossa inteligência é importante, mas é importante também ao lado dela o nosso sentimento, não é? Muito bem. Nós estamos caminhando para 20h30. Eu vou fazer a oração para deixar um tempo para que vocês possam também se colocar acerca dessa página de hoje, muito bonita, e que nos chama muita atenção para a questão do escolha dos nossos caminhos, né? Vamos orar então. Senhor Jesus, aqui estamos estudando o teu evangelho. Como nós aprendemos na lição de hoje, tu veio bater em nossos corações, como bateste no coração de Simeão, que nós ainda encarnados possamos entender essa batida que você faz para cada um de nós, oferecendo-nos oportunidades de crescimento, oferecendo situações que nós possamos nos transformar, mesmo que essas situações não sejam aquelas que nós preferimos para cada um de nós, mas que saibamos reconhecer a tua presença, cumprindo os desígnios de Deus para cada um de nós crescermos e atingirmos a nossa evolução. Obrigado pelo momento de hoje, obrigado pelos amigos da espiritualidade que nos assistiram no preparo, na apresentação, e que todos que possam escutar essa página possam aproveitá-la como eu mesmo aproveitei, para que possamos redirecionar os nossos comportamentos no sentido do bem, do serviço, do amor, da caridade, da benevolência, como tu veio nos ensinar. Obrigado, conselheiro, obrigado, amigos que nos assistiram, e que nós possamos nos despedir na noite de hoje, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. E obrigada a você, Leonardo, por nos trazer, né, essa aula e esse aprendizado tão grande, né, com Joana, maravilhoso essa ponte que você fez e eu fiquei pensando nessa questão de Simeão, que ainda via assim Jesus com soluções mais materiais do que espirituais, trazendo um pouco para a nossa vida, como muitas vezes também a gente ainda pensa dessa maneira ou equivocadamente até a gente pede, né? Eu fiquei pensando o quanto que as nossas orações são de pedidos materiais, né? Muito mais para a matéria, às vezes até mesmo da cura, da doença, né? Fiquei refletindo sobre isso, né? Como a gente precisa ir além disso e passar aí para essa inteligência espiritual, né? Muito obrigada pela sua colocação. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Não espera dar Zoom, hein? Vamos lá. Gratidão, Leonardo. Também fiquei passando por aí, Valéria, por esse pensamento, porque a gente até entende que Simeão não tenha compreendido como um ser tão frágil, né?
numa família tão carente, sem visibilidade, poderia vir a ser esse Salvador, esse Messias tão anunciado e da forma que ele era esperado. A gente até entende. Só que hoje a gente já teve o esclarecimento do Evangelho de Jesus, porque a gente já viu o homem que esse menino se tornou e tudo que este homem realizou, e não ficou só dizendo, ele realizou. A gente tem os esclarecimentos da doutrina espírita, a gente tem os esclarecimentos científicos, que Joana Diante nos traz isso, o conhecimento científico. E será que nós já deixamos realmente esse menino bater no nosso coração ou continuamos permeando pelas questões materiais? A boa educação, a boa casa, o equilíbrio, a gente ainda não entendeu profundamente o que Jesus quer alcançar. Qual é o ponto que ele quer atingir? O ponto é o coração. O ponto é essa mudança de sentimento, essa mudança de sentir. Realmente a página é assim, muito profunda e para muita reflexão. Foi uma noite maravilhosa. 4 minutos, vamos lá. A gente fica pensando, né? A lição vem e sempre o objetivo é esclarecer. Fiz comparações com aqueles enviados, né? Aqueles que foram escolhidos, ungidos para serem reis, né? Mas sempre se pegou pelo o ego, o egoísmo, o egocentrismo. A gente viu muito isso. Então, se fala naquele tempo, a gente vê como que a coisa, como mesmo a evolução, né? Física. A evolução física demorou para chegar, os cientistas, os psicólogos, psiquiatras, e agora tem tantos nomes, né? Cada qual querendo a ciência ser mais importante, mas a ciência que deveria estar com todos nós até o momento, a gente não sabe até quando que vai ficar a questão dos homens, a questão do egocentrismo, dos homens que dirigem, dos homens que são aqueles, né, que estão à frente das pátrias, dos países. E a gente vê hoje em dia, a gente vê guerras também, né? Será que naquele tempo foi difícil? Como que alguém, né, Simão, ele teve boa vontade de querer resolver o problema daquela época, né? E Moisés também tentou, né? Foi antes de Jesus chegar com os 10 mandamentos. A gente vê que a dificuldade é muito grande, porque hoje, atualmente, depois de 2000 e poucos anos, como se tem dificuldade de entender a missão de Jesus, o objetivo de Jesus chegar à Terra, né? De Deus enviar. Moisés fez os 10 mandamentos, mas ainda tem dente por dente, né? Olho por olho, a lei de Italião e tal. Foi difícil. Aí Jesus vem, não vim destruir a lei, né? Vim fazê-la se cumprir. Então, ainda hoje nós estamos vendo a nossa dificuldade nesses 2000 e poucos anos, né? A nossa dificuldade da nossa evolução devia ter um QI também ético-moral, né? Porque o moral está junto com o espiritual. Quem não tem moral não alcança, né, uma evolução espiritual, um QI espiritual e emocional, que é essa, né? Então, como a dificuldade que nós vemos até hoje, resta-nos, nós que já adentramos e aceitamos o Evangelho, né? A boa nova de Jesus. Resta a gente fazer o máximo para que a lei esteja dentro do nosso coração. Ai, quantas pancadas ainda precisamos, né? Quantas pancadinhas no nosso coração ainda precisamos para entender que o amor é a base da lei, de toda a lei, de tudo isso. Os homens ainda vão inventar muitas coisas,
Agora, inteligência artificial, isso e aquilo, ainda vem muita coisa ainda antes de nos separarmos do joio e do trigo, né? É a separação do joio e do trigo. Falta muita coisa, mas essa lição sacudiu. Sacudiu. Foi lá daquele tempo que ele encontrou-se com Jesus, que maravilha, ele se tocou Estamos ali no naquele minuto momento. final, tá, Leila? Só para você Tá saber. bom, então desculpa, eu falo muito. Para Não, deixar que alguém isso. levar o Só para Zoom. você não levar o Zoom. Pode falar aí, Raquel, pode falar, Tatiana, dá para ter o Zoom ainda. Já já vai dar o Zoom. Mais uma vez, obrigada, Leonardo, por ter trazido essa página tão maravilhosa para nós. Obrigada a participação de todos. E quarta-feira que vem estamos aqui para mais um Quartas com pontos e contos. Fiquem com Deus.